Nós estamos vivendo uma grande crise. Nesse momento atual que a gente está passando, estamos passando por uma crise pandêmica, uma crise econômica, uma crise política aqui no nosso país e uma crise existencial na nossa comunidade e nas nossas vidas pessoais. Sim, é uma crise, mas também é espaço para grandes oportunidades. Hoje você vai aprender sobre motivações, como se motivar positivamente frente a todas as adversidades que a crise nos traz, e um pouquinho sobre como a gente se motiva, como é a forma que a gente pode se mover para a ação de uma forma positiva, a impactar positivamente o nosso redor, a comunidade que a gente vive, a nossa sociedade. Eu sou Fabiola Hope, coach, terapeuta, sou especialista em inteligência espiritual e tô aqui para te ajudar a ter um dia mais leve praticando a sua espiritualidade. Bem, nós vamos falar agora sobre a grande oportunidade que a gente ganhou com essa crise que a gente está vivendo nesse momento. É uma grande oportunidade para nos reinventarmos, para redefinirmos a humanidade, para redefinir os nossos valores, para redefinir o que significa sermos humanos, para redefinir a educação, para redefinir o jeito como a gente se comunica e para redefinir a nossa responsabilidade social e conosco mesmo. As crises, elas sempre trazem grandes oportunidades. Elas nos fazem nos mexer, porque sem as crises nós seríamos grandes acomodados, né? A gente se encosta, o ser humano naturalmente se acomoda e gosta do quentinho da zona de conforto. E a crise vem para nos dar um chacoalhão e fazer a gente efetivamente se mover, né? Se mexer, fazer as coisas de um jeito diferente. E hoje as nossas comunidades estão falidas. As nossas famílias estão separadas. O nosso planeta está destruído. E isso tudo traz grande oportunidade. Mas a gente tem que fazer dessas oportunidades o melhor. E como que a gente vai fazer uso dessas oportunidades que a vida está nos apresentando? Através das nossas inteligências. E como eu falei num vídeo anterior, que eu posso deixar o link aqui na descrição para vocês desse vídeo, eu expliquei bem direitinho quais são as nossas inteligências, todas elas, e falei com bastante especificidade, né, de como que a gente desenvolve cada uma das inteligências, como que elas são, como que elas funcionam. Mas a nossa inteligência, assim, só para deixar bem explicado para quem não viu esse vídeo ainda, a nossa inteligência, ela não é só o QI, ela não é só o nosso coeficiente de inteligência cognitiva, ela não é só a mente, ela é muito mais do que isso, né? A gente tem a inteligência física, que é a inteligência do nosso corpo, e a gente também tem o QI, né, que é a nossa inteligência mental, mas que é a inteligência com que a gente resolve problemas racionais, lógicos, né? Mas muito frequentemente nós, seres humanos, criamos problemas que a racionalidade e a lógica não conseguem resolver. E aí a gente precisa de outras inteligências, né? Então a gente precisa também da nossa inteligência emocional, que é a inteligência que vai definir o que a gente sente, como a gente sente, o que o outro sente, vai me ajudar a me relacionar com o outro, a entender o outro. E também, às vezes, a gente precisa de uma outra inteligência, que para mim é a mais importante, que é a inteligência espiritual, certo? Que é a inteligência que não tem nada a ver com religião, tá? Não é sobre o que eu acredito. A inteligência espiritual é sobre o que eu sou. Eu na minha essência. Quais são os meus valores? Qual é o meu propósito? Quais são as coisas que fazem a minha vida ter sentido?
quais são as coisas que fazem a minha vida significativa, com propósito, responsável. A religião, ela pode ser parte disso, né? Ela pode e tem total liberdade para fazer parte disso, para fazer parte de quem eu sou, mas ela não é condição imprescindível para o desenvolvimento da inteligência espiritual. E para mim, essa inteligência espiritual é a inteligência que a gente precisa hoje para capitalizar as oportunidades que a vida está apresentando, né? Nessa situação toda, nessa confusão toda que a gente está vivendo. E nós precisamos recuperar, eu acredito que a gente precisa recuperar o nosso senso de propósito, o nosso senso de nós podemos fazer isso, eu posso fazer isso. E eu acho que essa inteligência é a inteligência que a gente está precisando desenvolver nesse momento, e é por isso que eu tô fazendo esses vídeos, que eu criei esse canal, de comunicação, para divulgar um pouquinho mais da inteligência espiritual e pra gente ter mais contato com ela, ajudar o maior número de pessoas possível a desenvolver essa inteligência que eu acho tão imprescindível para a gente usar melhor as oportunidades que a vida nos apresenta, porque é a inteligência que vai nos mostrar quem a gente é, que vai nos dar as nossas ferramentas para vencer as adversidades que a vida nos apresenta muitas vezes. Bem, para simplificar então, o QI é sobre o que eu penso. O QE, que é o coeficiente de inteligência emocional, é sobre o que eu sinto. E o QS, que é o coeficiente de inteligência espiritual, é sobre o que eu sou, tá? Para diferenciar bem essas três inteligências. E claro, daí a gente tem a inteligência física, que é o coeficiente de inteligência física, o QF, e que é sobre o nosso corpo, né? Que é o nosso corpo físico. E é isso que a gente tem para oferecer para o mundo nesse momento. O uso das nossas inteligências. Se você quiser se aprofundar mais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o vídeo onde eu explico um pouquinho mais sobre essas inteligências, autores, pesquisadores, enfim, que eu falo com mais especificidade dessas inteligências. Mas hoje aqui eu queria trazer como que a gente está atualmente, né? E como que a gente se motiva. A nossa crise global, a crise global que a gente está passando, ela trouxe para nossa vida muito medo. As pessoas estão com medo de perderem os seus empregos. Elas estão com medo de perderem as suas casas, porque elas não têm condições de pagar suas contas. Elas estão com medo de passar fome. Elas estão com medo de não conseguir sustentar os filhos. E as pessoas estão agindo nesse momento através da raiva, através de sentimentos negativos. A gente está se motivando de formas negativas. E diversas pesquisas conduzidas por psicólogos ao redor do mundo nos mostram que 94% das pessoas se motiva a partir de 4 motivações negativas. 94% é muita coisa, gente. A gente está como humanidade se motivando através da negatividade. A gente se move para a ação através do medo, através da raiva, através da ambição e através da autoimportância. São as 4 principais motivações que a gente usa e elas são motivações negativas. Diante do cenário de medo que a gente está passando, que a gente está vivendo, a maioria das pessoas está agindo através da raiva e da autoimportância, afirmando: eu vou fazer o que é melhor para mim, para minha família, não importa a comunidade, não importa os outros, não importa os demais, eu vou fazer o que é melhor para mim. Eu tô me colocando mais importante do que a comunidade, mais importante do que o cenário, do que o lugar onde eu vivo. E aí eu quero fazer, antes da gente seguir no conteúdo, eu quero fazer um adendo mais teórico um pouquinho e para exemplificar essa questão da motivação, para a gente entender um pouquinho mais sobre como que a gente se motiva, o que é motivação e como que a gente se motiva, para entender por que a gente olha para o viés
negativo, 94% das pessoas olham para o viés negativo da motivação. A motivação é se mover para a ação. É um processo intencional e dirigido a uma meta, né? O qual depende de interação de fatores externos, né, que são ambientais, ou fatores pessoais, fatores internos. Para facilitar o entendimento sobre motivação, eu vou usar um exemplo bem prático, tá? A gente vai imaginar um atleta. A gente vai imaginar aqui uma pessoa que pratica esporte, um atleta, e que seja um homem, vamos criar aqui esse personagem, ele vai ser um homem que faz crossfit, tá? Então, pra gente exemplificar melhor essa questão da motivação. Esse cara, ele pode se motivar para ir treinar, para fazer o crossfit, para impressionar as gatinhas, por exemplo, para impressionar as garotas, para se destacar no seu grupo de amigos, ou ainda para adquirir mais popularidade, porque é um esporte que está muito popular e que está todo mundo falando dele e tal. Ele pode querer praticar o crossfit para aumentar a sua popularidade, que também tem a ver aí com ganhar mais garotas, né? Ganhar mais atenção das garotas e com ser mais importante, vamos dizer assim, no seu grupo de amigos. Esses são fatores externos, tá? São fatores ambientais. Então, essa pessoa está se motivando por fatores ambientais. Esse nosso atleta que faz crossfit, ele também pode se motivar, por exemplo, pelo prazer que ele tem em fazer os exercícios, pela adrenalina que conseguir fazer aquelas coisas mais difíceis do crossfit desperta nele, pela vontade de ter um corpo mais saudável, mais atlético, né? Isso é se motivar por questões pessoais, internas, são coisas que me fazem bem. Então eu tô me motivando por questões internas, tá? Os fatores internos e externos, eles precisam ter uma boa relação para a gente ter equilíbrio na nossa atividade, para a gente ter equilíbrio na nossa motivação. E melhora do desempenho. Se eu estou motivado por fatores tanto intrínsecos quanto extrínsecos, eu tenho uma melhora do meu desempenho, não só no esporte, em todas as áreas da nossa vida. Se eu me motivo pelo ambiente, pelo que o ambiente pode me proporcionar e também por questões pessoais minhas, eu tenho uma melhora do meu desempenho, tá? No entanto, independente das motivações serem extrínsecas ou intrínsecas, elas também podem ser negativas ou positivas. Eu vou trazer aqui exemplos de como que a gente usa as motivações negativas, tá? Que as pesquisas mostram que, então, 94% das pessoas se motiva por coisas negativas. Por exemplo, a gente pode se motivar por medo. Então, esse atleta, ele pode querer treinar mais porque ele tem medo das consequências de não treinar, tá? Então, ele pode se motivar, por exemplo, nossa, se eu não treinar hoje, eu não vou chamar a atenção daquela garota que eu tô interessado. Se eu não treinar hoje, eu tenho medo de o meu treinador ficar muito bravo comigo, me xingar, ser muito rígido comigo, me colocar de castigo e no dia seguinte me fazer treinar muito mais do que eu deveria, porque hoje eu não fui. Então eu vou me motivar, eu vou agir pelo medo da consequência, por exemplo, tá? Isso é uma motivação através do medo. Como é que seria uma motivação se ele fosse motivado pela ambição, tá? Pela ambição, eu vou estar motivado por ser melhor que os outros, tanto no esporte quanto até por outras coisas, tá? Então, por exemplo, esse nosso atleta, ele vai pro CrossFit porque ele quer ser melhor que os outros colegas atletas de CrossFit. Ou esse nosso atleta de CrossFit, ele vai praticar os exercícios porque aquele meio onde ele pratica o CrossFit, aquela escola, enfim, onde ele vai praticar o CrossFit, ele tem contato com pessoas que são importantes e que ele gostaria de acessar
para ter benefícios em outras áreas da vida dele. Então ele tá fazendo aquilo não necessariamente por prazer, não necessariamente porque ele gosta, mas porque ele vislumbra ganhos que não necessariamente seriam no esporte, fazendo aquela atividade. Tá? Tem pessoas ali que ele quer se conectar e que podem trazer benefícios para ele em outras áreas da vida. Então isso é se motivar pela ambição. Como é que é se motivar pela raiva? A maior motivação pela raiva, principalmente para um atleta, é alguém olhar e dizer para você assim: eu duvido que você dure mais que um dia numa academia de CrossFit. Essa frase liga um botãozinho nos atletas, assim, liga um botãozinho no atleta que vai despertar uma raiva tão grande que ele vai ir todo dia pro CrossFit de raiva só pra mostrar pro outro que o outro tá errado e que ele vai durar, assim, muito mais que um dia na academia de CrossFit. Então é muito mais a motivação pela raiva, né? Pela raiva que o outro me colocou. Como é que seria pelo senso de autoimportância? Seria ele ir pro CrossFit porque ele, na cabeça dele, o CrossFit ele é um esporte mais importante ou ele é superior aos outros esportes, tá? Então, ele para ser superior, ele tem que praticar aquele esporte que ele considera, que ele mesmo julga, que é superior aos outros esportes. Então, eu vou me motivar pela autoimportância que aquilo me dá. Eu vou me motivar porque eu acredito que fazer o CrossFit me dá muito mais importância do que eu tenho, certo? Então, essas são as 4 formas de se motivar pelo viés negativo, né? Pelo olhar negativo. Nesse momento que a gente está passando, né? Nesse momento da nossa sociedade, nesse momento do mundo, né? Que a gente está vivendo, a gente precisa aprender a se motivar por coisas positivas. E colocar no passado, deixar para trás essas motivações negativas que a gente se apega. E a gente precisa encarar a vida como uma grande exploração, um grande local a ser explorado. E como é que a gente fazer isso? Eu vou dar para vocês aqui 3 motivações positivas que a gente pode usar e que a gente precisa desenvolver. Então, uma delas, a gente precisa se motivar pela cooperação. A gente precisa aprender a dar as mãos uns para os outros. A gente precisa aprender a dar as mãos para a nossa comunidade, a dar as mãos para os nossos vizinhos, para a nossa nação, para o nosso planeta. E como é que a gente vai fazer isso? Hoje, a gente está passando por um momento que muitas empresas pequenas estão passando por dificuldade. E eu não tô falando das multinacionais, eu não tô falando das empresas lá da China, lá dos Estados Unidos, lá da Europa. Eu tô falando das empresas da nossa casa. Das empresas que estão na nossa cidade passando por dificuldade. Dos profissionais autônomos que estão passando por necessidade porque não conseguem trabalhar e agora que estão voltando aos pouquinhos as suas atividades, estão com muita dificuldade de voltar para os trabalhos, as pessoas ainda estão com muito medo de contratar, estão com muito medo de comprar, estão com muito medo de sair de casa. E o nosso comércio, a nossa economia local pode ser ajudada. Então eu te convido a dar a mão para a sua comunidade e comprar do mercadinho do bairro, a comprar da feira que vem lá com o produtor rural, né, para quem tá nas cidades, comprar do produtor rural, comprar na feira, comprar do mercadinho do bairro, comprar da lojinha que tem perto da sua casa, porque aquela empreendedora que tem aquela lojinha pequena, ou aquele empreendedor que tem aquele pequeno comércio, ele tá passando por dificuldades, ele tá com dificuldade de sustentar a sua empresa, de pagar os seus funcionários, de manter a vida dessas pessoas. Então, como é que a gente faz isso? Não é comprando nos grandes, é comprando nos pequenos. É valorizando a economia local. Se eu vou comprar um presente, vamos comprar do artesanato daquela senhorinha que tá do lado da minha casa. Como é que eu posso dar a mão para os meus vizinhos? É saber se tem algum vizinho que tá precisando de alguma coisa. Às vezes a gente sabe que tem aquela senhorinha que mora sozinha e que às vezes a gente pode estender a mão e se oferecer para ir no supermercado, para ir na farmácia, para permitir, enfim, que ela fique em casa reclusa, né, por estar em situação de risco nesse momento,
que eu posso fazer pelas pessoas que estão à minha volta? Isso é dar as mãos para nossa comunidade. Esse é um grande convite que eu deixo para vocês. Isso é se motivar pela cooperação, pelo que a gente pode fazer pelo outro. Como é que a gente pode dar a mão para o nosso planeta, por exemplo? A gente repensar todas as nossas atividades, tudo que a gente faz, né? A poluição, por exemplo. Quando a gente parou, que o mundo inteiro estava parado, a gente conseguiu despoluir as nossas cidades. Tanto que lá na Índia, depois de 50 anos, conseguiu se enxergar os picos do Himalaia. Gente, isso é muito importante. E para a gente repensar todas as nossas questões com relação ao nosso planeta. Vamos dar a mão para o nosso planeta. Então, esse é um convite para a gente agir pela cooperação. Outra motivação positiva que a gente pode usar é o autocontrole, agir pelo autocontrole e não pela autoimportância. Como é que a gente age pelo autocontrole? Nos tornando mais fortes em nós mesmos, sabendo dos nossos valores, saber pelo que lutamos. E aí fica um grande convite à interiorização que esse momento nos proporciona. O que eu valorizo? Pelo que eu vou lutar? Nesse momento que a gente ficou tão distante das pessoas, que as nossas famílias estão separadas, né, que a gente está vendo oportunidade aí nessas questões, o que eu tô valorizando agora? E eu te pergunto assim, porque para mim fica muito visível. Qual é o valor que um abraço tem para você hoje? Quanto tempo que você ficou sem poder abraçar as pessoas? Quanto tempo que mães ficaram sem abraçar os seus filhos? Quanto tempo avós ficaram sem poder abraçar os seus netos? Quanto tempo nós ficamos sem poder abraçar os colegas de trabalho? E profissionais da saúde, às vezes até o cônjuge, né? O esposo, a esposa. Quanto você valoriza o abraço hoje? O quanto você valoriza as suas relações interpessoais, as suas relações familiares, as suas amizades, o quanto você valoriza tomar um café com aquela amiga, aquele papo gostoso, o quanto você valoriza aquele chopp com os colegas de trabalho no final do dia, o quanto você está valorizando as relações humanas nesse momento. Parou para pensar nisso? O quanto essas relações têm valor? Tem mais valor para você o que nesse momento? A tua família, os teus amigos, o teu trabalho, agradecer que a gente para quem ainda tem trabalho, porque muitas pessoas estão perdendo seus empregos, muitas pessoas estão ficando sem condições de sustentar suas famílias. O que a gente realmente valoriza? O que tá como prioridade? Pelo que vale a pena lutar? Vale a pena lutar por coisas bobas? Vale a pena lutar para ter o telefone do ano, para ter o carro do ano, para ter uma casa maior? Ou vale a pena lutar para estar perto das pessoas que você ama e das pessoas que são importantes na sua vida? O que você está valorizando nesse momento? E aí eu te convido a agir pelo autocontrole, pelo que você controla dentro de si. E a terceira motivação positiva que eu quero trazer para vocês é aprender a valorizar a situação. A valorização da situação é muito importante para a gente não deixar a crise nos abater, para a gente não deixar todos os problemas do mundo nos colocar para baixo, porque a gente precisa se levantar e dizer: eu me sinto animado. Eu sinto que esta é a minha oportunidade. E a gente tem tanta oportunidade. A gente consegue enxergar tanta coisa. Lá no início do vídeo eu falei que a gente tem oportunidade, por exemplo, para reconstruir as nossas famílias que estão separadas, para reconstruir o nosso planeta que está destruído, para reconstruir a nossa comunidade que está falida. Então esse é o grande convite que eu deixo para vocês. Vamos nos motivar positivamente, agir positivamente em prol da nossa comunidade, em prol das nossas famílias, em prol do nosso planeta. E eu deixo esse convite para vocês essa semana, esse exercício de pensar em como você pode se motivar por coisas positivas ao invés de se motivar por coisas negativas.
As motivações negativas, elas são muito destrutivas na nossa vida. E eu acho que a gente precisa mudar essas pesquisas, mudar e inverter. E conseguir daqui a uns anos dizer que 94, 95% da nossa população se motiva por coisas positivas. E mudar essa forma de pensamento. Esse é o grande convite que essa crise nos trouxe. Sim, é uma crise, mas também é uma grande oportunidade de fazer a diferença. E como Gandhi disse uma vez, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que espalhe essa mensagem para cada vez mais pessoas, para pessoas que às vezes estão precisando ouvir isso, que estão precisando mudar os seus pensamentos. Se você gostou, curte, comenta, me diz aqui o que você achou do vídeo e se inscreve no canal, ativa ali as notificações para você ficar sabendo quando eu posto novos vídeos sobre esse tema e até o próximo vídeo. Fica aí com essa frase de Gandhi: se você quer ver a mudança no mundo, seja a mudança do mundo. Até o próximo vídeo.